Você precisa fazer o cliente viver essa imagem aqui dentro, viver essa história para você acionar uns botãozinhos aqui, ó, que acionam sentimentos que disparam no cérebro, endorfina, adrenalina, que disparam desejo, que disparam vontade do cliente dormir no seu colchão. Como que eu faço meu cliente desejar o meu colchão para eu vender 3 vezes mais? Nesse programa você aprende como ser um vendedor de colchão faixa preta, vendendo 3 vezes mais sem travar no fechamento da venda. Eu sou o Luciano Persinotto e hoje a gente vai para o episódio de número 119. Eu aconselho que você pegue papel, caneta, que eu vou te dar alguns elementos, 3 ou 4 elementos que ajudam a você criar desejo, ajudar o seu cliente a sentir o desejo de comprar o seu colchão. Lembrando que hoje nós estamos na era da experiência e as pessoas elas têm a defesa, as objeções, os bloqueios para não comprar em alta. E você precisa desarmar o cliente fazendo com que ele sinta desejo pelo seu colchão. Senão ele não compra, senão ele não adquire, senão você não aumenta as suas vendas em 3 vezes mais. As técnicas do passado, elas só funcionavam antigamente. Hoje tem estratégias novas. O comportamento humano do cliente mudou pós-Covid. Então a gente precisa estar atualizado nesse novo mercado, nessa revolução de colchões. Estamos no melhor momento de vendas de colchões, mas precisamos estar totalmente preparados. Eu aconselho que você pegue papel e caneta e anote. São informações relevantes, importantes, para que você tenha e gere mais valor na sua apresentação. E sem criar desejo hoje não adianta. Eu dou exemplo hoje da Apple e da Samsung. Qual que você acha que vende mais telefone celular? A Samsung ou a Apple? Qual que você acha que vende mais, Samsung ou Apple? Eu vou falar uma coisa para vocês. A marca que mais vende celular hoje é a Samsung. Acredita nisso? Sim, é a Samsung, mas ela é a maior. Confesso que ela é a maior. Mas qual é a melhor? Existe uma diferença entre maior e ser melhor. A Samsung realmente é a que mais vende, mas a que tem mais lucro, a que tem mais valor agregado na marca é a Apple. Você pode ver, a Samsung vende mais? Vende mais. É a maior? É a maior. Mas qual é a melhor? É a Apple. Então hoje não adianta você ser a maior marca de colchões. Você precisa ser a melhor marca de colchões. Por quê? A melhor dá desejo, a melhor você compra e não se importa pelo preço. A melhor a Apple, você sente desejo de comprar um celular da Apple, por quê? E você não importa quanto você paga num iPhone 13, agora tem o 14. A Samsung, ela vende mais, mas ela não é a melhor. A melhor é a Apple. Eu vou contar para vocês uma história. Eu gosto muito de vinho e eu gosto muito de viajar. E eu viajo o Brasil, outro dia eu fui para Gramado e lá no sul do Brasil tem muito vinho. Em Gramado tem muito vinho. E eu gosto de fazer visitas nas vinícolas. Eu gosto de aprender com os enólogos, né? Com os sommeliers, quem entende de vinho, na verdade. E aí eu fui numa vinícola uma vez e me chamou a atenção. O enólogo, a gente estava degustando os vinhos e ele estava explicando. Falou, olha, esse vinho aqui, ele é um Cabernet Sauvignon e o solo daqui do sul, ele é um solo que ele é apropriado para esse tipo de uva. Só que esse vinho aqui que eu estou mostrando para vocês estão degustando, a gente fabrica milhares de litros por ano. E então ele é um vinho de dia a dia. Tem milhares de litros de vinho que a gente fabrica nele aqui por ano, é um vinho do dia a dia. Aí ele deu outro para a gente experimentar esse vinho aqui, ele já tem um pouco menos, ele já é uma qualidade um pouco melhor.
E o terceiro me chamou a atenção. Ele falou, esse tipo de vinho aqui, a gente só fabrica 1000 garrafas por ano. Ele é um vinho mais... Você pode sentir a nota no seu paladar, as notas, você vai sentir chocolate. Presta atenção, você vai sentir o chocolate, depois você vai sentir um pouquinho de café e depois você vai sentir um pouquinho de cereja. E ele explicando pra gente que as notas vai lá no pensamento, através dos sensores da língua, que os libera para o cérebro umas sensações, aguça o sentido de cheiro, de lembrança, de sabor, sabor da cereja, sabor do café, sabor do chocolate, e tudo isso vai para o cérebro e o cérebro imagina essas lembranças e esses aromas. E esse vinho aqui, ele falou, é um vinho muito mais para uma ocasião especial. Ele tem uma combinação perfeita para você comer com contrafilé, para você comer com uma carne, a mistura com queijo. E ele foi dando toda aquela aula. E só tem 1000 garrafas dessa por ano a gente fabrica, é uma quantidade pequena. Então os melhores vinhos têm fabricação em menores quantidades de litros. Muito melhor, evidentemente que é muito mais caro. Mas por que você está contando essa história, Luciano? Eu estou contando essa história pelo seguinte, porque o nosso cliente, ele não entende nada de colchão. Nosso cliente, quando a gente vai fazer uma apresentação para ele, um agendamento, fazer uma venda, enfim, ele não entende nada de colchão. Se você não der, que é o primeiro elemento que eu vou te dar hoje para criar desejo, que é informação de valor. Se você não der informação para ele do que é o seu colchão, enfim, qual é a qualidade, qual é o propósito da sua marca, por que o seu colchão ele foi feito só para dormir ou ele foi feito para cuidar da sua saúde, para transformar vidas? Então, primeiro elemento, o cliente ele não sabe do seu colchão, ele acha que na cabeça dele, colchão é tudo igual. Então, um primeiro elemento para você, vendedor de colchão, o que é? Dar informação de valor para ele, dar conteúdo de saúde para ele. Observe bem que eu não conhecia do vinho, o enólogo explicou, ele valorizou, ou seja, aquela marca, aquele vinho que era fabricado em grandes quantidades, eu nem quis. O outro também não. Me chamou a atenção quando ele falou, é fabricado 1000 garrafas apenas por ano. O sabor é outro, o sentimento é outro, a sensação é outra. Ele fez eu imaginar o gosto do chocolate, imaginar o gosto da cereja, o gosto do café, imaginar a mistura da carne com o vinho, a explosão de sabores que dava. Eu não entendia nada de vinho. Ele fez eu entender um pouquinho, me dando o quê? Informação de valor. Então anota aí. Primeiro elemento para criar desejo no cliente, para você diminuir as barreiras, as objeções, e para você elevar o nível de desejo, porque senão as pessoas se baseiam pelo preço. Eu poderia comprar um vinho sem conhecer e me basear pelo preço. O mais caro é melhor. Então, mas eu preciso informar isso para o meu cliente. O que eu fiz? Eu tinha o quê? Uma base, ele gerou valor na apresentação do vinho. Quando ele falou que ela tinha pouca quantidade, escassez, eu fui criando desejo quando ele falou dos sabores, foi me dando sentimentos. Luciano, então o elemento número 1 para criar desejo, ou o passo número 1 para criar desejo, para aumentar suas vendas em 3 vezes mais, e você não travar na venda? Informação de valor. O que é informação de valor na venda de colchão? Conteúdo de saúde. É conteúdo de saúde, a informação do seu colchão, a história do seu colchão, é você mostrar o jogo de trás do jogo. O cliente precisa se nivelar, você dando informação, o que é o seu colchão? Por que serve o seu colchão? Quando ele deita ali, a coluna fica alinhada, a postura melhora, todos os detalhes. Quando você conta uma história vívida, em riqueza de detalhes, o cliente imagina. E hoje, é a mesma coisa que você está falando com alguém fala assim para você, imagina você está lá no Polo Norte, naquele gelo, e aí você está sem blusa,
o frio que você vai passar, os ossos vão ficar com frio, a dor vai lá nos ossos, o frio tá batendo nos ossos. Você sente o frio. O que você quer dizer com isso, Luciano? Eu quero dizer o seguinte, que o segundo elemento para você criar desejo pelo seu colchão é fazer o seu cliente imaginar. Imaginar, criar imagem. Então, primeiro é informação, o segundo é criar imagem. Uma imagem rica, uma imagem com detalhes, uma imagem com riqueza de detalhes. Faz o que o cliente? Sentir desejo, porque ele vai o quê? Imaginar. As marcas, você vê aí hoje, as marcas são inspiradoras. Se você hoje não fizer o cliente imaginar o problema, imagina o senhor... Tô vendo sua hérnia de disco, né? É igual ferrugem, vai passando de um osso para outro, a coluna tem 33 vértebras. O senhor imagina, se o senhor não cuidar, pode travar a coluna do senhor. Pode travar, imagina o senhor travado numa cama. Imagina ter que depender de alguém. Imagina, não. Hoje precisa melhorar. O corpo precisa estar em movimento, mas o corpo precisa dormir melhor, porque é onde passa a maior parte do tempo. Imagina o senhor dormindo nesse colchão que foi feito com uma espuma especial, com uma molécula diferenciada, que dá uma postura correta, um alinhamento de postura. Imagina o senhor acordando todos os dias, com a coluna ereta, com a coluna com a posição totalmente correta, os músculos relaxados, um sono reparador. A saúde é outra. Você precisa fazer o cliente viver essa imagem aqui dentro. Viver essa história, uma história rica, vívida em detalhes, em riqueza de detalhes. Para quê, Luciano? Para você acionar uns botãozinhos aqui, ó, que acionam sentimentos, que disparam no cérebro, endorfina, adrenalina, que disparam desejo, que disparam vontade do cliente dormir no seu colchão. Ponto. Elemento número 1 para criar desejo: informação de valor. No nosso caso, para vender colchão, informação de saúde, conteúdo de saúde. As pessoas estão muito preocupadas hoje com a saúde e elas não sabem que o seu colchão transforma a vida delas. Você precisa acionar sentimentos, emoções, desejos que estão dentro do cliente. E para isso, você precisa da informação de valor, criar imagens do problema e criar as imagens da solução, fazendo ele imaginar a solução, imaginar ele dormindo no colchão. Quando você pensa em alguma coisa boa ou ruim, o pensamento gera um sentimento. Todo pensamento ele gera um sentimento. E o que acontece? Dispara a emoção no corpo. Então quando você faz seu cliente pensar, imaginar que ele vai dormir, e ele vai acordar melhor, e ele vai ter mais saúde, e ele vai estar mais saudável, e a coluna dele vai estar mais saudável, vai disparar no corpo dele emoção, sentimento. E se essa emoção for disparada, as defesas do cliente de não comprar o seu colchão diminui. E você terá um posicionamento de um especialista. O cliente vai perceber que você não é um vendedor, e sim que você é um especialista em vendas de colchões. Porque não adianta você falar o valor para o seu cliente. Esse aqui é melhor porque é mais caro, é melhor por causa disso. O cliente precisa perceber, sentir através de emoções, através de sentimentos, através de imagens, através de informações de valor. Você precisa passar isso. Por isso que a gente vai num show assistir os cantores, a gente vai num show de mágica, por isso que a gente vai num show de música, de cantor, por isso que a gente vai no cinema, por isso que a gente assiste um filme novo no Netflix. Para quê? Para sentir emoção. Aí a gente faz o quê? A gente para de acionar o lado lógico e aciona o lado emocional. Qual é o lado emocional? O que compra. O que ajuda a aumentar as suas vendas em 3 vezes mais. O que faz você parar de travar no fechamento da venda? Você precisa acionar o lado emocional do cliente. É esse lado que compra. Você precisa aprender a acionar. Gente, a emoção é muito poderosa na venda de colchão. Quando você aciona, quando você ajuda a disparar emoções positivas, sensações prazerosas,
na imagem que o cliente vai ter dormindo no seu colchão, quando você consegue fazer ele imaginar a solução que é o seu colchão dormindo em cima dele, ele cria desejo, ele fica com vontade de comprar o seu colchão. Por quê? Porque ele vai imaginar que a vida dele será transformada através do seu colchão. E é isso que você precisa fazer, acionar o lado emocional. Como? Ele vendo você como um especialista na venda de colchão, não como um vendedor. Ninguém gosta de um vendedor. As pessoas não querem um vendedor. Emoção, sensação, cria desejo de compra. Você precisa agora começar a despertar esse desejo de compra. Eu sempre falo uma coisa, se você falar algo para alguém, essa pessoa, ela vai lembrar por algum tempo, mas quando você faz essa pessoa sentir, ela nunca mais esquece. Quando o seu cliente sentir, quando ele deita na maquete, quando ele deita no colchão na loja, quando ele passa no tecido a mão, quando ele sente que melhora o corpo dele, fisicamente, emocionalmente, dormindo no seu colchão, ele vai querer ter essa sensação novamente. Por que a gente vai numa montanha-russa e a gente volta depois do parque, depois de algum tempo, quer ir na montanha-russa de novo, ou até mesmo quer repetir andar na montanha-russa 2 vezes? Para aquela sensação de adrenalina, de endorfina, de dopamina, a gente quer sentir de novo. A gente quer sentir de novo. É gostoso sentir. Quando você sente, você não esquece mais. Por isso que eu falo, é poderoso usar, despertar, criar desejo. Passo número 1, elemento número 1, conteúdo de saúde, informação de valor. Elemento número 2, criar imagem do problema e criar imagem da solução. Ele dormindo no colchão, a imagem que vai resolver, que vai ajudar, que vai aliviar as dores dele, mas você tem que fazer ele imaginar, contando riqueza de detalhes, história vívida, história rica de detalhes. Aí ele vai sentir, aí ele vai ter desejo. Sabe por quê? Uma coisa é verdade, o cliente não está nem aí pro seu colchão. Agora, quando você mostrar para o seu cliente, através de uma história vívida, rica, em detalhes, de como a vida dele será transformada quando ele dormir no seu colchão, que é o resultado, aí ele compra o seu colchão, aí ele sente vontade, aí não importa o valor. Por quê? Porque ele não está nem aí pro colchão, mas ele está aí pro resultado que vai fazer na vida dele. Ele está lembrando nas imagens que você falou. Imagina o senhor dormindo todos os dias, imagina o senhor sentindo essa sensação maravilhosa todas as noites, todas as manhãs. Imagina, depois de quanto tempo? Porque, gente, o cliente, ele às vezes não sabe o quanto ele merece um colchão de um nível alto. Ele não sabe que o corpo humano é a maior máquina que Deus fez, mas não tem manual de instrução. E é você que tem que dar para ele essas informações para ele poder o quê? Perceber valor na sua apresentação e te enxergar como um especialista. Ou seja, o que o seu colchão vai fazer de diferente na vida do seu cliente? É isso que ele quer. O que vai fazer de diferente na vida dele? O colchão serve só para dormir? Vai trocar? Não. Você tem que começar a jogar um outro nível de jogo. Enxergar o jogo de trás do jogo. Isso é ser um especialista. Acionar o lado emocional do seu cliente. Para quê, Luciano? Para ele sentir vontade de comprar o seu colchão. Aí você consegue aumentar suas vendas em 3 vezes mais e parar de travar no fechamento da venda. Aí você consegue sair de ser um vendedor de colchão e ser um especialista na venda de colchão. Só dessa forma que a gente consegue. Assim você consegue despertar o desejo, dando informação de valor, criando imagens do problema e imagens da solução, fazendo ele sentir emoções, fazendo ele sentir, fazendo ele pensar, fazendo ele imaginar, porque o pensamento gera sentimento. E vendas é transmissão de sentimentos. Aí sim, você começa a criar mais desejo. Vamos trabalhar mais o lado emocional, linguagem emocional. Linguagem técnica não dá vontade. Linguagem emocional dá vontade. Quais são as linguagens emocionais? Luciano, me dá um exemplo. Você merece.
Quando você fala você merece para o cliente, é uma linguagem emocional. Pum, dispara, aciona, aperta um botãozinho aqui ó, no corpo dele de automerecimento. É verdade, eu mereço. É verdade. Você merece, linguagem emocional. Esse colchão tem conforto de hotel 5 estrelas. Linguagem emocional. Isso dá vontade de comprar. Com esse colchão, se eu dormir nesse colchão, o senhor vai ter um sono reparador. Linguagem emocional. Sono reparador. Linguagem emocional. Conforto. Linguagem emocional. Você merece. É linguagem emocional. O que é linguagem técnica, Luciano? Linguagem técnica é quando você fala para o cliente, ó, essa aqui é uma espuma D33, essa aqui é uma mola pocket, esse tecido de poliuretano. Isso aí é linguagem técnica, isso não dá vontade. E a gente tem que falar linguagem emocional, linguagens que dão vontade, linguagens que despertam o desejo de compra. Ou seja, é a mesma coisa quando você vai... quando você foi casar, ou quando você foi namorar, né? Quem não é casado, ou quem vai namorar, por exemplo, o cliente é um estranho pra gente. A namorada, ou a esposa que hoje é, ou o marido, foi um estranho no primeiro momento. Ou quando você vai se relacionar com alguém, o primeiro momento você é estranho para a pessoa e a pessoa é estranha para você. O que você faz até dar o primeiro beijo? Se apresenta. Tudo bem? Meu nome é Luciano Persinoto, eu tenho uma empresa, eu sou especialista em sono, eu sou especialista em vendas de colchões, eu ajudo, transformo a vida das pessoas a dormir melhor, a acordar melhor, a ter uma postura de coluna melhor, um alinhamento melhor. Eu sou um especialista, um estudioso do corpo humano. Você se apresenta. Nessa sua apresentação, você está gerando valor em você. Você está fazendo o cliente também sentir desejo para te ouvir, para te escutar, para te ouvir falar. Ou seja, você se valorizou, você se empoderou. Tudo isso são emoções que têm que ser despertadas na vida dos clientes. Eu sei que você quer vender, eu sei que a gente quer vender, mas a gente tem que preparar o terreno antes. Se você não preparar o terreno antes, não vai ser legal. Imagina você já querer ver uma menina ou um homem e já querer dar um primeiro beijo, sem antes conhecer, sem antes saber quem é a pessoa. Vai dar problema. Ou já querer namorar de cara, sem dar um primeiro beijo, sem fazer um relacionamento, sem conhecer, vai dar problema. Mesma coisa é uma criança. Uma criança, quando nasce, ela já começa andando? Não, ela vai gatinhando. Ela vai gatinhando. Por que ela vai gatinhando? Porque ela não tem força nas pernas ainda. Você vê que a criança, ela fica, né? Ela fica balançando para andar. Por quê? Porque ela não tem força na perna. A força tem que estar na perna, ou seja, precisa ter força. Luciano, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que você precisa primeiro fazer uma base firme, forte, fazer uma base sólida, com força. Para quê? Para sustentar aquela venda. Então os primeiros passos tem que ser gatinhando, para ir criando força. Depois você que deu a informação de valor, porque 70%, a primeira fase é informação. Tudo bem. A segunda, que é aí que você tem que começar, que é o elemento da imagem, que é o elemento de despertar desejo, de sentimento, aí o especialista faz. Aí é o especialista que faz, que é o nosso intuito aqui. Para a gente aumentar as nossas vendas de colchões, a gente precisa despertar desejo. Por que você paga um médico de R$200 e tem um médico, no mesmo cardiologista de 200 e um cardiologista de 800? Poxa, mas os dois são cardiologistas? Qual é a diferença? O conhecimento. O conhecimento do de 800 é muito mais rico do que o conhecimento do de 200. A informação de valor, o conteúdo de valor, de saúde que esse médico vai passar numa consulta de 800, o de 200 não chega aos pés. Então conhecimento gera riqueza? Gera riqueza. Por isso que é importante você dar informação, primeiro elemento, dar informação de valor para o seu cliente, dar informação, dar conteúdo mais de saúde para ele, porque senão ele vai basear colchão pelas lojas aí de R$1.000, de R$1.990, ele vai achar que é tudo igual. Se você não mostrar a diferença, igual eu falei do vinho. O vinho que era R$50, o de milhares de litros, o que fazia 1.000 garrafas, era R$300 a garrafa.
Qual que eu comprei? O de 300. Por quê? Porque eu enxerguei valor. Eu percebi valor. Você precisa fazer seu cliente perceber valor, acionando, despertando os desejos através de informação, através de ser um especialista, através de despertar o sentimento, criar histórias vívidas, ricas, de detalhes na vida dele. E fazer com que ele entenda que qual vai ser a diferença que eu vou ter da minha vida dormindo no colchão desse especialista. Ele precisa entender a diferença. Se você conseguir mostrar, porque ele não está nem aí pro colchão, ele está pro resultado que o colchão vai causar na vida dele. Se você conseguir mostrar a diferença que a vida dele, de hoje, ele dormindo no seu colchão, como ele vai ser, aí você joga num outro nível de jogo. Aí você joga no nível de especialista. Aí você gera riqueza através do conhecimento seu. Aí você transmite emoções. Porque o resultado na nossa vida para aumentar as vendas em 3 vezes mais vem de pequenos ajustes de resultados diferentes que a gente vai aplicando a mais no dia a dia. O resultado? O resultado vem de pequenas ações que você coloca a mais na sua apresentação, numa apresentação que encanta, numa apresentação que você está acionando os botãozinhos que disparam endorfina, dopamina, adrenalina, emoções na vida do seu cliente. Como, Luciano? Saindo do posicionamento de vendedor e entrando num posicionamento de especialista, enxergando o cliente, enxergando você como um especialista de verdade. E posicionamento, pessoal, é uma escolha. Você escolhe se posicionar ou como um vendedor ou como um especialista no sono reparador, um especialista, um estudioso do corpo humano. Então presta muita atenção, não olha muito para o resultado, presta atenção no processo. Começa a gatinhar na apresentação, depois põe força nas pernas, depois começa a elevar, depois começa a se relacionar, depois começa a despertar o desejo, depois a sua energia, a sua atmosfera, o jeito de você andar, o jeito de você falar, o seu tom de voz. O seu tom de voz, você eleva uma pessoa, empodera uma pessoa ou diminui ela. O tom de voz, quando você fala um pouco mais rápido, você agiliza o negócio. Quando você tem um som que você tem vícios de linguagem, por exemplo, que você fala, faz sentido, né? Fica cansativo. Não. Tom de voz, gostoso de falar. Às vezes tem que acelerar um pouquinho para quê? Para agilizar o negócio, Pega lá o cartão. Vamos lá, senhora, vamos decidir agora. Eu estou aqui para transformar a sua vida. Pensar não resolve o problema. São ações, são atitudes. Quanto tempo tem o seu colchão? Mais de 20 anos. A senhora quer viver nesse colchão fundo que está pegando o formato do seu corpo? Não! O corpo precisa melhorar. O corpo precisa de uma postura melhor, senão sua coluna vai entortar cada vez mais. Precisamos resolver isso. Eleve a sua autoridade. As pessoas gostam de lidar com pessoas que entendem do que falam, do que fazem. Pessoas que sabem de verdade, estudiosos de verdade. Hoje você precisa mais do que nunca estudar para você dar conteúdo de valor, para você dar informação de valor, que é, no nosso caso, conteúdos de saúde. Você precisa estudar corpo humano. Tá tudo na internet hoje. Tá fácil. O tom de voz, até o tom de voz, você precisa às vezes melhorar. O tom de voz causa insegurança ou segurança, dependendo do jeito que você fala, porque não é o que você fala, é o jeito que você fala, para despertar a autoridade. Quando você fala um pouco mais sério, na hora do fechamento, dá um tom mais de seriedade, de responsabilidade. Olha o tom de voz, como tem vários ajustes. Mais rápido, agiliza o negócio. Um tom de voz mais suave, é gostoso de ouvir. Um tom de voz mais sério, dá seriedade no negócio. Responsabilidade. Senhora, com muito carinho, eu sou um especialista e eu percebi que a senhora tem esse problema de coluna.
A gente precisa resolver isso. A coluna passa 1/3 da vida em cima do seu colchão. Se ele passa 1/3 da vida, se a senhora tem 60 anos, já passou 20 anos. Vamos resolver o problema. A sua vida será diferente. A senhora vai acordar melhor. Sua coluna vai agradecer. A saúde da sua coluna vai ser melhor. A saúde do seu corpo vai ser melhor. O sono será mais reparador, porque o corpo vai relaxar mais, vai dormir melhor. Imagina a senhora dormindo melhor, podendo visitar os seus netos, podendo sair, podendo passear sem dor. Crie imagens reais do problema e depois cria imagens reais de como a vida do seu cliente será diferente ele dormindo no seu colchão. Porque ele não está nem aí para o colchão. Mas quando você mostra a diferença que o seu colchão vai fazer na vida dele, aí você joga um outro nível, aí você desperta desejo, aí você aumenta 3 vezes mais as suas vendas de colchões, aí você para de travar no fechamento, aí o cliente sente vontade de comprar o seu colchão. É nesse nível que eu estou dizendo hoje. É nesse nível que a gente precisa, em 2023, jogar o jogo. Olhar o jogo de trás do jogo. Você, vendedor de colchão, precisa se atualizar nesse novo mercado. As técnicas, o marketing ultrapassado do passado já não funciona como funcionava antigamente. Funcionava bem antigamente. Hoje não. Depois do Covid, houve uma mudança no comportamento humano, uma percepção diferente que as pessoas têm. E você precisa estar acima, nesse jogo de 2023, para a gente aumentar nossas vendas. O tom de voz é mágico quando você sabe acionar ele. É mágico. Eu sempre falo que também você precisa usar a nostalgia, posicionamento nostálgico na vida do cliente. Como, Luciano? As experiências nostálgicas que o cliente teve de bom lá atrás. Lembra quando a senhora era mais nova? Lembra quando a senhora dormia melhor? Lembra quando a senhora trabalhava? Lembra quando... Hoje o senhor já é aposentado, a senhora também, mas lembra quando a senhora tinha uma vida mais ativa? Não era legal? Isso ajuda no quê, Luciano? Isso ajuda a despertar lembranças nostálgicas, boas, no cliente, desperta emoções prazerosas que vão te dar mais atenção. Faça o cliente lembrar de momentos bons que ele teve lá atrás. Momentos de felicidade, momentos no relacionamento com a família, com viagens, com férias que ele teve, momentos de prazer na infância que ele teve. Ou seja, começa a medir, a explorar mais a sua comunicação. Para quê, Luciano? A sua comunicação, ela dá mais chances de você fechar mais vendas quando você explora da forma que eu estou lhe dizendo. Ou seja, quando você resgata aquelas emoções do passado boa que o cliente teve, você tem mais chances de fazer um fechamento na venda. Por quê, Luciano? Porque você está mexendo com o lado emocional do seu cliente. Você está tocando no coração da venda. Qual é o coração da venda? O lado emocional. Você sai, tira ele do lado lógico e coloca ele no estado emocional, onde está o coração da venda. O que acontece? As chances de você efetuar, de aumentar as suas vendas em 3 vezes mais, elas aumentam quando você toca no lado emocional do cliente. Ou seja, quando você faz ele lembrar momentos nostálgicos bons. Por quê? Porque você faz ele ficar contente, feliz. Ele vai lembrar dessa época boa. E aí você vai fazer o que com ele? Vai fazer ele lembrar que é importante investir na saúde hoje. Você vai fazer com que seja extremamente importante ele investir na saúde dele hoje. Que o colchão não é um gasto, que o colchão é um investimento na saúde dele. Você começa a ampliar aqui o lado emocional. Você começa a ser visto como um especialista na venda de colchão.
e não ser visto como um vendedor. Aí você começa a jogar o jogo do 2023, que é ser visto como um especialista, ter um posicionamento firme de resolvedor de problemas, um posicionamento de quem vai transformar a vida do cliente. E aí você para de travar no fechamento da venda. Aí você aumenta as suas vendas em 3 vezes mais. Aí você começa a fazer o cliente a pagar mais caro, a você vender um ticket alto, a você vender um colchão de um valor agregado maior. Aí você começa a jogar outro jogo e você ser visto totalmente diferente, porque você está acionando, apertando os botãozinhos que disparam endorfina, adrenalina, dopamina, emoções prazerosas, sentimentos gostosos que fazem o cliente sentir desejo, vontade de comprar o seu colchão e de falar com você. E aí você começa a ter um posicionamento diferenciado, a trabalhar com a vontade, a trabalhar com desejo, a trabalhar com um nível de inspiração. Você precisa ter um posicionamento para inspirar o seu cliente, igual a Apple trabalha num posicionamento de inspiração. As pessoas compram o iPhone e não se importam em pagar o preço que paga. Por quê? Preço é o que você paga, valor é o que você, eu falo que não recebe, mas que você percebe. Valor é o que você percebe naquele benefício quando você fala. Preço é o que paga, valor é o que você percebe. Qual é o valor que você faz o seu cliente perceber? Qual é a inovação que você está fazendo na vida do seu cliente? Qual é a diferenciação que o seu cliente vai ter quando ele adquirir o seu colchão? Se ele entender que o seu colchão, quando ele dormir nele, vai ser diferente as noites de sono dele, a saúde dele, ele compra. Ele tem mais desejo. Esse é o jogo de 2023. E para finalizar, quando você for fazer a apresentação, olha no rosto do cliente. Olha no rosto. O rosto humano é o livro mais poderoso que a gente tem. O rosto humano, ele traduz tudo. O rosto humano, ele mostra se você está gostando ou se você está detestando aquele assunto ou aquela informação. Olha mais para o rosto do seu cliente. Esteja com um semblante agradável. Esteja com um semblante gostoso. Você é um espelho na vida do seu cliente. Cuidado quando você ouve o primeiro não. Cuidado no rosto, na fisionomia. Receba aquilo, contorna aquilo. Tenha posicionamento de especialista. Tenha um posicionamento diferenciado. Fala para ele que você está ali porque a noite dele vai ser diferente, ele dormindo no colchão, que a coluna vai ser diferente no dia seguinte, que a dor já é passado na vida dele e que as noites de sono serão reparadoras, transformadoras na vida do seu cliente. Comece a falar essas palavras, essa linguagem emocional. O senhor merece, a senhora merece o conforto de um hotel 5 estrelas, um sono reparador. Toca aqui no lado emocional do cliente. Toca no coração da venda. Desperte o desejo. Aí você aumenta suas vendas em 3 vezes mais. Aí você para de travar no fechamento da venda, a venda fica leve e o cliente sente desejo, porque você acionou sentimentos, pensamentos e despertou emoções positivas para que ele tenha, naquele momento da sua apresentação, e o fechamento fica leve, fica gostoso, fica saudável, fica uma venda prazerosa, desejosa. E aí você começa a aumentar suas vendas de colchões em 3 vezes mais. Olha no rosto do cliente. Vamos para cima. Espero que você arrebente essa semana. Carnaval tá aí, tá? Não liga pro carnaval não. Vamos vender. Nossa missão é ser especialista. Foco. Um faixa preta na venda de colchão, ele tem muito foco.
ele foca, ele vai para cima, ele contorna a objeção, ele desperta desejo, ele sabe que o jogo hoje é outro nível. Vamos para frente, vamos para cima. Espero que você tenha uma semana, um mês abençoado. Espero que você arrebente nas vendas essa semana. Espero que você eleve o seu nível de posicionamento. Espero que você saia de um posicionamento de vendedor e passe a ser um vendedor especialista em colchões, especialista em gente, especialista em pessoas. Seja um conquistador de pessoas. Seja um faixa preta na venda de colchões. Um forte abraço para todos e desejo fortemente que vocês arrebente de vendas esse mês, essa semana, amanhã, já. E coloque em prática informação de valor, criar imagem, despertar sentimento e despertar desejo. Aí você consegue jogar um outro nível de jogo e aumentar suas vendas de colchões em 3 vezes mais e parar de travar no fechamento da venda. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima terça-feira. Tchau!